Olá, é um prazer enorme estar aqui com você ao vivo na Vibe Mundial, onde nós vamos falar principalmente dos envolvimentos sistêmicos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente arruma confusão de graça. Então nós vamos falar hoje das leis do amor, né? Daquilo que nos conecta à nossa família, daquilo que nos conecta às pessoas que a gente ama. Por que a gente ama? Por que eu me encanto com determinada pessoa, com essa pessoa e não com aquela? Isso faz toda a diferença. Então hoje, o meu objetivo é trazer para você consciência. Quando a gente pensa sistemicamente, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Um deles é a nossa atitude, é a nossa postura diante da vida, diante dos outros, diante dos conflitos, dos problemas. E quando a gente consegue alinhar tudo isso de uma maneira respeitosa, nos respeitando e respeitando também os outros, a gente fica em harmonia. A gente não arruma encrenca de graça. Quando você desrespeita alguém, e você não percebe que você desrespeita, porque muitas vezes a gente faz por amor, né? A maioria das vezes a gente faz com cuidado, eu quero ajudar, e eu quero ajudar tanto que o outro se sente incomodado. Então, por exemplo, quando uma forma de eu não respeitar, nós estamos falando de uma ordem sistêmica, a minha mãe ou meu pai, quando eu chego em casa, por exemplo, e minha mãe diabética tá lá comendo uma barra de chocolate enorme. E aí, por amor a ela, lógico, pelo cuidado, eu dou um grito, né? Falo, ai, como é que você tá fazendo um negócio desse? Olha o que você tá fazendo, não pode comer esse chocolate, você não pode ingerir açúcar. E aí com muito amor, mas muito voraz, eu vou lá e tomo o chocolate da mão dela e dou-lhe uma bronca enorme. É por amor? Lógico que é. Eu quero que minha mãe fique bem, eu não quero que ela adoeça. Eu não quero que a diabetes suba, enfim, que ela passe mal. Não é isso. O que eu quero é que ela fique bem, porque eu a amo, porque eu quero que ela tenha saúde, porque eu quero que ela viva muitos anos. E quando eu vejo a minha mãe fazendo isso, e eu, por amor, vou lá e dou uma bronca, tomo chocolate da mão, fico muito brava com ela, o que isso significa? Ela vai se sentir, nossa, como a minha filha é queridinha, né? Ela veio aqui tirar um chocolate da minha mão, como ela me ama. Não, né, gente? Ela vai ficar furiosa comigo, ela vai ficar brava, ela vai se sentir desrespeitada, ela vai ficar muito nervosa, provavelmente vai comer escondido da próxima vez. E eu não entendo por que minha mãe não entende que o que eu estou fazendo é para o melhor dela, é para o bem dela e blá, 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 blá. Então, o que acontece nesse movimento de amor, nessa demonstração de amor para minha mãe? É um desrespeito. Por isso ela fica incomodada. E, lógico, né? Eu não quero que ela adoeça. E aí o eu não quero que ela adoeça pode ter várias razões que a gente pode entrar no mérito ou não. Por exemplo, eu não quero que ela adoeça porque vai me dar trabalho. Eu não quero que ela adoeça porque eu a amo muito e não quero perdê-la. Eu não quero que ela adoeça porque a minha mãe, nossa, ela nunca faz aquilo que eu falo, que eu recomendo, então eu dou uma bronca mesmo, é o meu jeito. O motivo que me leva, a explicação cognitiva que me leva a ter esse comportamento, necessariamente não é o que importa. O que importa aqui nesse caso é que eu estou desrespeitando a minha mãe. Nesse caso específico, eu estou dizendo para ela que ela não sabe escolher o melhor alimento e quem sabe sou eu, e que eu vou tirar o alimento dela e pronto, acabou.
E óbvio, o outro não gosta, o outro não aceita, o outro fica muito irritado com isso. Então, quando a gente pensa em ordens sistêmicas, em leis do amor, a gente está infringindo aqui a segunda ordem, que é respeitar a hierarquia, né? É me colocar num lugar menor do que o da minha mãe. É aceitar também que a minha mãe pode escolher comer o chocolate. Ela pode escolher comer o chocolate. E quando ela escolhe, ela também pode estar olhando para a morte, ao invés de estar olhando para a vida. E eu também preciso respeitar isso. Eu também preciso olhar para minha mãe com amor e dizer para ela: mãe, eu gostaria muito que você ficasse muitos anos comigo aqui. E gostaria muito que você comesse todas as coisas que você gosta. Mas quando você come esse tipo de chocolate, esse tipo de doce, isso te faz mais mal do que bem, mas eu entendo que seja uma escolha tua. Talvez você esteja querendo morrer e eu não tenho como evitar isso, mãe. Quando eu faço quando eu expresso genuinamente o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo uma pessoa que está olhando a morte, ao invés de olhar a vida. E que talvez ela nem tenha se dado conta. E provavelmente essa minha fala vai ter uma repercussão muito mais eficiente na minha mãe do que se eu tomar o chocolate da mão dela e dizer: de novo você está comendo esse chocolate? Já não falei para não comer? Então, quando eu faço esse movimento, quando eu digo para ela o que eu estou vendo e como isso me deixa triste, mas eu não tenho que fazer, uma escolha dela. Nessa hora, provavelmente minha mãe muda a postura. Ou não, ou ela quer morrer mesmo, ela não aguenta mais. E esse é um caminho que ela está escolhendo. E eu, como filha, vocês já devem ter ouvido, né? Um monte de consteladora falando: você precisa ficar no lugar de filha. Não vá para o lugar da mãe ou do pai. É uma desordem quando a gente faz isso. O que é ficar no lugar de filha? Atitude. Qual é a minha postura? Eu não sei mais do que a minha mãe. E a gente acha que sabe. A minha mãe agora não entende de internet, então eu sei tudo mais que ela. Não é verdade, gente. A gente sabe algumas coisas que eles não tiveram acesso, que eles não viram, não vivenciaram aquilo que nós estamos vivendo. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor que a minha mãe, que eu saiba mais do que ela, que tudo que ela sabe é obsoleto, joga no lixo. Não é verdade. Então, quando eu fico no meu lugar, que é o que vocês ouvem muito, você tem que dizer sim, eu sou filha, eu sou pequena, minha mãe é grande, tal. Essas frases precisa de uma postura, de uma atitude nossa no dia a dia. E qual é essa atitude? A atitude é de me manter humilde nessa relação com a minha mãe. E se minha mãe disser: eu não quero isso, eu respeito. Eu posso não concordar. Uma coisa é a obediência à minha mãe e a outra coisa é o respeito à minha mãe. Quando nós somos crianças, adolescentes, a gente deve obediência e respeito. Por quê? Porque eu não sei tudo, porque eu dependo da minha mãe. Minha mãe é que vai resolver as coisas para mim, meu pai que vai definir um monte de coisa. Então, quando minha mãe diz algo que eu não gosto, sim, eu acato e faço. Isso é a obediência. E quando eu faço, eu obedeço, mas eu não respeito o que é esse movimento. Então, minha mãe diz lá: ô, Lucy, vai lavar louça, né? Depois do almoço você tem que lavar louça, essa é a tua obrigação. Ai, que saco, mas que droga, tenho que lavar louça, eu não vou lavar louça, meu Deus, como é que inferno, eu não quero lavar louça agora, deixa eu lavar louça às 10 da noite, eu lavar louça amanhã, não quero lavar louça. Então aqui tem dois movimentos, um desrespeito
e uma desobediência, porque aí eu não vou lavar a louça na hora que ela fala. Ou eu até posso ir lavar a louça, mas eu fico lá praguejando, gritando, falando que minha mãe isso, esse é o desrespeito. Quando eu sou adulta, quando eu dou conta da minha vida, pago as minhas contas, me viro, e aí a minha mãe diz pra mim assim: eu não acho que você deve namorar com esse ou com aquela pessoa, ou eu não acho que você tenha que mudar de cidade, eu não quero que você saia de casa, você ainda não está pronta para isso. Então, quando minha mãe diz isso, e eu sou adulta, eu tenho autonomia, como é que eu lido com essa situação na prática? Eu posso ouvir o que minha mãe tem a dizer, mas mãe, por que você não gostaria que eu saísse? Ah, filha, porque você vai ter uma despesa muito alta, eu acho que ainda não é hora, o teu salário ainda não dá conta de tudo isso, e outra, você vai ficar sozinha, você vai ficar longe da gente, a gente vai sentir muita saudade, e eu posso te ajudar com um monte de coisa se você ficar por aqui, mas acho que ainda não é hora. Então, eu dou a oportunidade, como adulta, da minha mãe me dizer, me explicar por que ela está dizendo que eu não devo fazer tal coisa. E aí, como filha e respeitosa, eu digo para minha mãe: olha, mãe, eu ouvi tudo que você tem para me dizer, é importante, eu vou avaliar tudo isso, mas eu preciso tomar algumas decisões para minha vida. E que também eu vou levar em consideração o que você está me dizendo. E aí eu preciso escolher, se eu vou realmente sair de casa, por exemplo, se é essa a questão, eu vou dizer para minha mãe: mãe, apesar de ter considerado tudo o que você disse, eu vou sair de casa agora, eu acho que vai ser um crescimento muito importante para mim, eu vou assumir algumas responsabilidades que talvez aqui eu não faça isso. E sim, eu vou sair de casa. Então, o que aconteceu nesse exemplo? Bem claro. Eu respeitei o que a minha mãe disse, eu ouvi, eu considerei, eu ponderei, mas eu tomei a minha decisão de sair. A minha mãe é contrária a isso. Então, eu estou desobedecendo, mas eu estou sendo respeitosa com ela. Então, provavelmente, a minha mãe não vai ficar irritada comigo. Ela vai falar: poxa, filha, que pena. Nossa, tá bom, então vamos lá, né? É uma decisão sua, ok. Ela pode até ficar brava, ela pode até dizer: ah, então, olha, nem quero conversa agora. Tudo bem. Eu continuo defendendo a minha opinião, a minha decisão respeitosamente. E a minha mãe, depois, quando eu me mudar, quando eu der conta da minha vida, ela vai olhar para mim e vai dizer: uau, filha, que orgulho, você deu conta, eu achei que ia ser muito difícil para você, mas que bom, eu ganho o quê? O respeito. Então, quando a gente é criança e adolescente, sim, a gente tem que respeitar e obedecer. E a maioria não faz nenhuma coisa nem outra. Às vezes são os pais que obedecem e respeitam os filhos. Filhinho, aonde você quer o que você quer comer hoje? Aonde você quer ir jantar? Gente, não é a decisão da criança, é a decisão do pai, é da mãe. Essa pergunta não é para a criança. Você pode até perguntar para a criança dentro do lugar que você escolheu ir, e lá você pergunta: olha, aqui você pode comer isso ou aquilo, o que você gostaria de comer? A criança é muita responsabilidade quando ela tem que assumir algo de um adulto. E isso é nosso. Não, mas eu faço tudo que meu filho quer, eu só agrado meu filho. Aí, o pai inverte a posição, os pais, né, invertem a posição. O filho fica grandão, já cresce grandão, achando que ele manda tudo, que ele resolve tudo. E não é verdade. Isso dá uma puta confusão. O adolescente acha que ele é dono da verdade, ele vai querer mandar em todo mundo. E quando ele te der algo que você como pai e mãe não aceita, vai ficar difícil botar ele no lugar dele. Por quê? Porque vocês deram um lugar para ele de adulto. E ele não era. Ele não tinha condição de tomar essa decisão neste momento, nesse contexto. Então, o que eu quero mostrar para vocês
Eu estou falando só de uma lei, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a atitude. Não adianta só ficar falando frases numa constelação se a minha atitude na vida não corresponde a essa postura. Não adianta eu ficar dizendo, ai, sim, eu aceito, eu sou pequena, você é grande, se eu trato a minha mãe como se ela fosse uma retardada, se eu trato a minha mãe como se ela não soubesse nada. Ai, nem vou te explicar isso, você não vai entender mesmo. Gente, como que elas... E detalhe, tá? Tudo que vai e volta. Se prepara, porque seus filhos não serão melhores que você. Podem ser bem piores que você. E fazer 1000 coisas que você não gostaria. Essa é uma realidade. A gente não entende. Eu não entendo porque meu filho é tão mal educado comigo. Agora, lembra como é que você tratava a tua mãe lá, quando você tinha 10, 11, 12 anos. E detalhe... Todo conflito que a gente vive psiquicamente falando com a mãe, eu reproduzo esse conflito com os meus filhos, porque é uma maneira de eu arrumar essa história, de eu melhorar essa história. Se eu tiver problema com a minha mãe na minha adolescência, eu vou ter problema com os meus filhos na minha adolescência, é óbvio. Mais com um, menos com outro, não importa, mas eu vou vivenciar algo muito parecido através deles, que também é uma oportunidade de você se colocar no lugar da sua mãe e falar, uau, nossa, quanta besteira eu fiz, agora eu tô vendo através dos meus filhos que eu podia ter tido uma atitude completamente diferente. Enfim, o que eu quero mostrar para você é que nós estamos interconectados com tudo, a nossa postura, a nossa atitude é uma atitude onde a gente tem um caminho. E se a gente infringe algumas regras básicas desse caminho, o que acontece? A gente vai ter problema, a gente vai ter mais conflito, mais confusão. Enfim, o que eu quero trazer para você é que pensar de acordo com esse movimento do respeito, do amor, requer da gente atitude, postura, uma postura diária. Eu tenho que estar atento ao que eu digo, à forma como eu digo. Eu ouvi no consultório ontem o meu cliente dizendo, no meu casamento, os meus filhos vêm primeiro do que a minha mulher. Tá errado! Como assim? Ele só teve os filhos porque teve a mulher. Se não tivesse a mulher, não teria os filhos. Então, de novo, a gente está falando de ordem. Eu estou falando novamente da segunda lei do amor, que é a ordem. Se ele não olha a mulher como igual, mesmo nível, né? Ele coloca os filhos que vieram depois acima da mulher dele, acima dele, ele abre mão das coisas para ele, em prol dos filhos. Não, porque os meus filhos são tudo, porque para os meus filhos tudo, não, porque eu dou tudo para os meus filhos. E ele? Como é que ele fica nessa história? Quando ele coloca o filho acima dele, ele está criando uma desordem. As chances de terminar esse casamento, esse relacionamento, é fantástica. É fantástica, porque a mulher não se sente vista, não se sente respeitada, ele não a respeita, ela não o respeita. Os filhos, quando olham isso, não respeitam nem pai nem mãe, fazem o que eles querem. E podem ser manipuladores ou não, podem ser confrontadores ou não, não importa, mas eles vão olhar para a mãe e não vão valorizar, vão olhar para o pai e não vão reconhecer, porque o pai e a mãe vêm primeiro. Se não existisse esses dois, esses filhos não existem. E quando ele não qualifica, não dá valor para essa mulher, o que vocês acham que vai virar? Briga, né? Confusão, encrenca, ela vai se sentir sempre desrespeitada, desafiada, ela vai sempre ficar muito irritada, ela vai jogar isso na cara, entre outras coisas. Enfim, então
novamente, nós estamos falando de um jeito de funcionar onde eu nem respeito e nem obedeço. Porque aqui, o que esse marido quer? Que a mulher obedeça. Mas ele obedece os filhos. Como é que vai dar certo um negócio desse? Não vai. Não vai dar certo. E por que ele obedece? Porque ele prioriza os filhos, porque é o desejo dos filhos em primeiro lugar. É a necessidade dos filhos e ok, atender o desejo e as necessidades, mas dentro do seu devido limite, do seu devido espaço. Olha, o que eu quero trazer para vocês na realidade é que constelação é fantástico, é a ferramenta que na minha experiência de mais de 30 anos em consultório, é a ferramenta que a gente acessa conteúdos num nível da alma, num nível inconsciente tão profundo que você não consegue acessar numa sessão de terapia. Isso não acontece. Quando você abre um campo onde você olha, onde você consegue acessar informações desse sistema, né, com esta profundidade, e você consegue sim, a partir daquele momento, dar um comando, colocar cada coisa no seu lugar, como a gente falar lá as frases sistêmicas e o representante sente um alívio, ele fica bem, ele se sente melhor. Isso é o primeiro passo, é a primeira coisa. Quando a gente faz uma constelação, gente, começa um movimento, não é que foi concluído o movimento. Por isso que a gente fala que entre uma constelação e outra, você precisa de 3 a 6 meses no mínimo. Por quê? Porque é um movimento que começa na minha alma, na minha consciência, na minha atitude, na minha postura. Agora eu entendo que esse lugar aqui, eu fico mais forte, eu me sinto melhor como filha, ao invés de entrar no meio da minha mãe e do meu pai. Então, quando eu consigo me manter neste lugar, quando eu tenho uma atitude, uma postura, um comportamento coerente com isso, esse movimento, ele vai por gerações atuando, mas a constelação é o primeiro passo. A gente inicia um movimento ali. Quando a gente assiste a constelação, vários movimentos ocorrem na alma de todos que estão ali assistindo. Não tem história gratuita, gente. Quando você vai num encontro como esse, você olha a história lá que está acontecendo, você fala, gente, parece a minha história. Nossa, é a minha mãe, é a minha irmã. Não importa. Você pega carona em cada constelação. Gente, um grande abraço. Até mais.